monte de tarefinha que tiver que fazer o tempo inteiro. Não, é bem simples, é bem simples. É bacana de olhar, ainda mais se você não gasta dinheiro para fazer, né? Isso, social. Tarefas sociais são tudo tempo, né? Cara, não Interações gasta com o dinheiro, tempo. galera. Então, para quem tá com capital baixo, qualquer grana que entra faz muito sentido, tá? Justamente, né? Bom, eu vou entrar aqui num racional novo que eu quero trazer para vocês aqui na Aave. Não, Renan, pode eu vou falar. só te interromper aqui, que eu vou ter que dar uma saída aqui, que Não, pode ir tem lá, um meu irmão. imprevisto aqui em casa aqui, beleza? Mas aí, Top brigadão demais. aí, rapaziada. Boa noite, Renan, obrigado mais uma vez aí, tamo junto, cara. Valeu, Arthur. Obrigado demais, cara. Valeu. Então, galera, eu vou passar o racional rápido. Acho que com uns 15 minutos aqui eu consigo entregar isso aqui para vocês. Para quem chegou agora na comunidade, para quem ainda está bem por fora, o interessante é assistir essa aula que está aqui no YouTube. Deixa eu ver se eu vou. Deixa eu trocar aqui a tela. Deixa eu cancelar a tela aqui e colocar outra aqui rapidinho. Tela cheia. O ideal é que vocês assistam essa aula que está aqui. Calma que sempre some para mim. Ah, tá aqui, ó. Tá na minha frente, eu tô falando que sumiu. O ideal é que vocês venham e assista essa aula aqui, tá? Essa aqui, ó. Pode procurar aqui pelo YouTube mesmo, é só digitar isso aqui, ó, Aave, o melhor banco do mundo, que o YouTube vai entregar para vocês. Se não, é só clicar aqui que vocês vão conseguir ter acesso a ela. Então, só para seguir esse racional ali, por quê, pessoal? Nesses últimos dias, algumas pessoas vieram conversar comigo e por conta desse período ruim que a gente passou no mercado, alguns outros ativos que a galera estava utilizando aqui. Então, vou dar exemplo aqui, ó. Por exemplo, exemplo de link. Deixa eu aumentar aqui esse. Opa, exagerei. Aqui, ó. Então, alguns outros ativos que têm sido utilizados como colateral, por exemplo, link. Mas o que a galera tem usado como colateral? O Ethereum eu não vou não agora porque o Ethereum tá bom, né, para usar, mas também quem usou teve algumas pessoas que utilizaram o Ethereum e acabaram sendo liquidados nessa puxada do Ethereum ali para 1.300, né? Realmente o Ethereum veio muito para baixo. E o que tem feito mais sentido utilizar tem sido o WBTC. Então, Bitcoin, WBTC tem feito muito sentido utilizar ele e por alguns motivos, tá? Primeiro, porque o mercado tem olhado praticamente somente para isso aqui, nesse momento. Se a gente para pensar que daqui a mais ou menos... Deixa eu ver se eu tô com um racionalzinho aberto aqui. Por exemplo, eu vou usar essa planilhazinha da Rafaela aqui que eu comentei com vocês em live, inclusive. Se a gente para pensar que daqui a mais ou menos uns 15 anos, 0,13 BTC ou 0,2 BTC vão estar valendo, 0,13 BTC vai estar valendo aí próximo de 9 milhões. Você imagina, 0,13 BTC daqui a 15, 20 anos valendo 9 milhões, né? Eu sei que o mercado ele é muito imediatista e o cara quando para pensar, fala, porra, daqui 15 anos ainda, cara. Meu Jesus. Mas não se apeguem a isso, porque no que eu vou passar para vocês aqui agora, vocês vão conseguir acumular e juntar muito mais do que isso, até mesmo você que tem menos, tem pouco, não tem tudo isso. Então vamos olhar para a estratégia aqui pensando uma pessoa que vai colocar, eu vou colocar números redondos para ficar fácil, mas vamos pensar 10 mil dólares, tá? Mas aí cada um adequa à realidade. Vamos pensar aqui 10 mil dólares que hoje você tem para utilizar aqui dentro da estratégia. Só que a gente vai esquecer utilizar outros ativos. Vamos imaginar que só existe Bitcoin no mercado, não tem outra coisa. Então, e que Bitcoin daqui a 5 anos ou daqui a 8 anos vai estar alguns milhões de reais. Então imagine que hoje você só tem 10
Hoje você tem 10 para colocar aqui e você vai começar do zero uma estratégia aqui dentro da Aave. Então, quando você coloca 10 mil, a Aave ela te disponibiliza 85%, se eu não me engano, 80% ou 85%. Então, você já conseguiria pegar. O ideal é que a primeira vez que você vai colocar, coloquei 10 mil de Bitcoin. Então, isso aqui é 10 mil de WBTC. Coloquei 10 mil de WBTC. Tá? Já estamos pensando já em colocar os 10 mil em WBTC. Ele vai disponibilizar para você aqui 8.500 mais ou menos. Vamos arredondar para 8 mil. Vai disponibilizar 8 mil para você. Você vai pegar esses 8 e já vai de cara comprar todo ele em WBTC. Ou seja, você saiu de 10 para 18 mil de W Bitcoin aqui dentro. Tá? Esquece o restante dos ativos. Renan, mas eu tenho um link ali e eu quero colocar lá só para melhorar a minha saúde e eu dormir mais tranquilo. Beleza. Aí você pode colocar ela aqui para melhorar a sua saúde e você dormir mais tranquilo, mas a gente já vai chegar na parte da saúde também. Então você já de cara veio para 18. Todo esse valor ele vai ficar aqui dentro porque ele está servindo de supply, né? Para que a sua saúde fique sempre boa. Tá? Eu não vou entrar no mérito da saúde, mas eu mostrei para vocês nessa aula passada exatamente como que funciona a saúde. Então, beleza, você ficou devendo 8 e você veio para cá para 18. Ou seja, sua posiçãozinha de Bitcoin já deu um upgrade excelente. Agora, tem um ponto que eu percebi que pode ser meio loucura para vocês, mas quanto maior a sua dívida, mais dinheiro você faz. Quanto maior a sua dívida, mais dinheiro você ganha. Por quê? Porque vamos imaginar que nessa estratégia a gente sempre troca a nossa dívida que está em dólar. Quando o mercado começa a corrigir, a gente sempre troca ela para Arbitrum, ou para Link, ou para algum outro ativo. Porque nesse momento de correção, esses ativos eles entregam para a gente ali de 10, 15, 20% de correção e a gente diminui esse valor. Por exemplo, se a gente pegou 10% de correção na Link, se a gente pegou 20% de correção no mercado, aqui a dívida ela caiu de 8 para 6.400, né? Ela cairia para 6.400, 20% de correção. O que você pode fazer? Se ela caiu para 6.400, nesse mesmo momento se o mercado está caindo, o que a gente faz ao mesmo tempo? A gente pega os dólares e a gente troca para ativo que vai corrigir, né? Ou a gente troca para Arbitrum, a gente troca para Link, que são ativos que tendem a entregar correções interessantes no mercado. Só que eu sugiro para vocês que vocês concentrem sempre em um ativo, porque você vai entender a dinâmica de correção daquele ativo. E assim você vai conseguir focar mais nele e você vai conseguir proteger, você vai entender, cara, o ativo está começando a ficar esticado, a RSI está esticado, o price action está esticado, então aqui é interessante para eu trocar já para árbitro. Eu vou usar o exemplo sempre com árbitro aqui. Porque eu acredito que em algum momento nesse ciclo a Link vai disparar muito forte, vai ficar mais arriscado fazer isso na Link. E a árbitro ela não tem valor nenhum para o mercado. Ela é um token que é utilizado ali para governança, mas não tem utilidade, né? Você não tem demanda para árbitro, então ela não tem valor intrínseco a essa verdade. E a Arbitrum está sempre imprimindo mais ali para beneficiar o ecossistema dela, então não tem muito valor. Então, interessante a gente focar em um ativo. Então, quando o mercado começa a corrigir, a gente troca desse lado aqui, no caso, para Arbitrum, e a gente vai trocar, a gente vai dolarizar do lado de cá. Então, vamos imaginar um cenário hipotético que nesse momento você colocou 18 de BTC aqui, mas o mercado vai começar a corrigir. Você dolarizou na hora, isso aqui virou o SDC ou SDT, SDC ou SDT, vou colocar o SDC aqui mesmo. Você dolarizou, você manteve o seu capital estável aqui e o mercado começou a corrigir. Então, quando ele caiu, você vai comprar mais bitcoins e você vai diminuir a dívida. Só que aqui tem um cenário interessante.
reduzi a minha dívida para 6.400. Quando o mercado chegou no nível corretivo, tá? Vamos supor que o Bitcoin estava em 100 e ele veio para 90. Eu vou recomprar os meus 18 em Bitcoin. Então, você recomprou os seus 18 lá no 90 e você reduziu sua dívida para 6.400. O que você pode fazer aqui? Pegar os 1.600 que você teve, você vai pegar novamente os 1.600, a sua dívida vai voltar para 8 e você vai comprar esses 1.600 novamente de Bitcoin. Então, dessa vez, você vai comprar os 18, você vai comprar os 18 mais os 1.600 mais abaixo, né? Aqui nos 90. Então você não tem mais somente a quantidade de Bitcoin que você tinha lá no 100. Você vai ter a quantidade que você vai ter comprado aqui nos 90 mais os 1.600 de novo. A sua dívida voltou para 8. Mas você acumulou muito mais Bitcoins aqui. Quando o Bitcoin voltar lá para o 100, você não tem lá o seu 0,3 Bitcoins. Agora, como você comprou aqui ele no 90 de novo e você comprou mais 1.600, agora você tem aqui 0,4 Bitcoins. Beleza? Então, quando ele voltou lá para o 100, você tem muito mais dinheiro. No curto prazo, quando você pensa nisso, não é muita coisa, mas quando você pensa no Bitcoin valendo alguns milhões e você fazendo isso durante várias vezes nesses períodos de lateralização, no período de bear market, você vai chegar no próximo ciclo talvez com um Bitcoin, talvez com 1,5 Bitcoin, talvez com 2 Bitcoins, porque dentro dessa faixa etária, o Bitcoin vai dar muita oportunidade. E é aí que o jogo muda para você, porque você já não vai olhar mais para isso aqui, você vai olhar sempre para a quantidade de Bitcoins. Então, para aquelas pessoas que parecia ser impossível chegar a um Bitcoin, dentro dessa estratégia aqui, você vê que torna extremamente possível você ter um Bitcoin. Porque toda vez que o mercado vier corrigir, e aí você vai começar a entender que faz sentido você ter mais dívida aqui desse lado. Porque se você tem 50 mil aqui, 50 mil, e o Bitcoin ele cai 10%, você fez 5 mil. Se o Bitcoin cai 20, você fez 10 mil. Se você fez 10 mil, se você reduziu a sua dívida em 10 mil, ela veio para 40, você pode pegar 10 mil novamente, ela vai voltar para 50 de novo, mas você vai pegar esses 10 mil e vai poder recomprar aqui de Bitcoin. E nessa correção aqui você também recomprou mais Bitcoin. Então, se você tiver 100 mil aqui, corrigiu 10%, né? Esse 100 mil está do lado de cá, você recomprou 100 mil em Bitcoin e você consegue reduzir ali 10, quando o mercado cai 10%, você reduz a sua dívida em... Você vai reduzir de 100 para 10, se caiu 20%, você vai reduzir em 20 mil, se caiu 30%, você vai reduzir em 30 mil. Esses 30 mil vai chegar num um momento que você vai ter uma quantidade razoável de Bitcoin aqui, do lado de cá, e você vai conseguir trabalhar com sua dívida. Vai chegar no momento que você vai falar, cara, esses 30 mil aqui eu posso pegar para dar uma entrada no apartamento, eu posso pegar esses 30 mil para comprar um carro novo, ou você pode ficar nesse jogo infinito de estar sempre aumentando a sua quantidade de Bitcoin. Vai chegar um momento que você tem 3 Bitcoins, 4 Bitcoins, e o Bitcoin está valendo $1 milhão. Ou o Bitcoin vai chegar a R$1 milhão, ou ele vai chegar a R$1,5 milhão, e você vai ter uma quantidade muito grande. Só que você aprendeu tanto a jogar esse jogo que já não faz mais sentido para você. Você vai entender que tá com o Bitcoin aqui dentro, mantendo a sua saúde boa, é um jogo de dinheiro infinito. A realidade é que isso aqui é um jogo de dinheiro infinito. Se você parar para pensar que ao passar do tempo, ao passar dos anos, o Bitcoin ele sempre vai seguir se valorizando, a sua dívida vai chegar num momento aqui que ela vai ser tão irrisória que um movimentinho de alta de 10% do Bitcoin, você vem aqui e quita ela. Você fala, cara, eu cansei de jogar esse jogo, não quero mais, agora eu quero realmente... não quero me preocupar com a saúde, mesmo que você esteja com a saúde boa, que a saúde, para você manter ela boa, ela é 1,8, 2, 3, aí é uma saúde muito boa. Só que com um ativo estável, como é um ativo estável, como o Bitcoin, como um ativo que não costuma corrigir
Você não vai dormir hoje, o Bitcoin vai cair 30%. Né? Que ele teria que cair, para liquidar uma dívida de 1,8, ele teria que cair numa noite aí 60% do valor dele. Não vai acontecer. Então, e quando a gente entende jogar esse jogo e o mercado ele começa a fazer uns movimentos de alta, igual esse movimento de alta que a gente está vendo aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, Arbitrum, que é um ativo que a gente costuma sempre trocar. Então, quando o Arbitrum está subindo, cara, isso aqui até me alegra. Quando eu vejo esse movimento de alta aqui, isso aqui até me alegra. Porque eu sei que ela vai chegar num momento corretivo. Então, se eu vejo essa porrada de alta aqui, eu sei que eu vou diminuir a minha dívida. Eu sei que isso vai me dar dinheiro e liquidez novamente. Porque se eu estou com a dívida de 100 e eu sei que esse ativo, depois dessa grande esticada, ele pode corrigir 30%, eu sei que ele vai me entregar, ele vai diminuir a minha dívida de 30 para 70. Ele vai me dar mais 30 mil dólares no mercado para que eu possa utilizar ou para comprar mais bitcoins e colocar mais bitcoins do lado de cá, ou para comprar algum outro ativo. Só que o mercado está tão focado nesse momento em Bitcoin que se o mercado me corrige 30%, ele me entrega mais 30 mil dólares, que ele me dá a condição de eu comprar isso de Bitcoin. Então, eu posso comprar, hoje seria mais 0,3 Bitcoins, somar na quantidade de Bitcoins que eu tinha, ou seja, esses 0,3 Bitcoins que eu coloco do meu lado de lend ali, meu 0,3 que eu coloco do lado de cá, vamos apagar um pouco isso aqui, senão a galera vai olhar aqui e vai falar, puta merda, eu não tô entendendo mais nada. Não tô entendendo mais nada, é muito risco. Vamos apagar. Ixi, chegou no limite. Tá bom, já deu uma limpada boa. Então, se eu tenho 100 do lado de cá, podia ter apagado tudo, né? Mas tá bom. Se eu tenho 100 do lado de cá e o mercado ele vai corrigir 30%, né? Eu vou ali, troco em árbitro, troco para árbitro. Eu aqui troco para arb. Galera, vocês têm que assistir a outra live, senão vocês não vão entender nada. Troco para árbitro aqui, isso aqui corrige para 70 mil dólares. Nesse momento, eu não tenho intenção de pagar a minha dívida. Eu não tenho intenção de, eu quero só quitar minha dívida e pronto. Na verdade, nesse momento, eu acho que o foco mais interessante é, eu saí da dívida de 100 para 70. Com 100 mil aqui, minha saúde está de boa. Então, vou pegar mais 30 e eu vou recomprar esses 30 de Bitcoin novamente. Aí eu venho para cá e jogo mais 0,3 Bitcoins aqui. Minha saúde já vai melhorar mais ainda. Ou seja, manter 100 mil aqui é de boa. Tá? Fazendo essa estratégia, aumentando sempre a quantidade de Bitcoin, eu entendi que é um jogo que eu posso aumentar, eu posso vender Bitcoin em certos momentos, recomprar muito mais aqui embaixo, recomprar muito mais quando o Bitcoin sai lá de 110, por exemplo, e volta aqui para 100, eu posso recomprar uma quantidade muito maior de Bitcoin e eu posso reduzir a minha dívida do lado de cá, que me libera mais grana para eu recomprar de novo aqui do lado. Então, galera, se a gente esquece todos os outros ativos, existe só Bitcoin no mercado, Bitcoin e Arbitrum para fazer essa estratégia. Você está seguindo, aumentando e acumulando um ativo que vai ter valor infinitamente, vai seguir aumentando o seu valor infinitamente, dentro de uma estratégia que você pode aumentar muito a sua quantidade de Bitcoin de uma forma segura, se você souber como você está fazendo de forma segura. Então é praticamente um loop infinito de você aumentar a sua quantidade de Bitcoins, tá? Como a gente usa valores hipotéticos aqui, fica difícil da gente mensurar exatamente, né? Mas a gente pode trabalhar com valores redondos, por exemplo, aqui não apaga mais. Quando a gente... Porque a gente está colocando correções hipotéticas aqui também. Mas se o Bitcoin corrige 20% e você tem aqui 100 mil dólares, você vai comprar Bitcoin com 20% mais barato. Então, se você compraria mais ou menos ali, vamos pegar a calculadora aqui, se você saiu lá no 100 e ele está em 80, você compraria
100 mil. 1.2, né? 1.2. $1.25. Você compraria 1.25 BTC. E aí você poderia pegar aqui na sua dívida que você diminuiu e comprar mais $30 mil de Bitcoin. Então, olha só como que você aumenta muito rápido a sua posição de Bitcoin. Se, Renan, mas eu estou devendo muito do lado de cá. Galera, mas essa é uma estratégia para você aumentar bastante o seu capital. E se você aprender a ficar confortável com essa dívida do lado de cá, claro que você não vai poder desligar no ciclo de baixa, mas o ciclo de baixa é onde você vai poder seguir aumentando muito a sua quantidade e sua posição de Bitcoin, tá, pessoal? Então, acho que é uma estratégia de loop infinito. Depois se ficou dúvida, se vocês não entenderam, eu acho que dá para eu seguir trazendo para vocês esses racionais e talvez a gente fazer uma aula inteirinha com esse racional. Talvez eu possa utilizar uma planilha para ficar mais fácil e algo do tipo para que vocês entendam como dever, né? Parece doideira, né? Mas como dever aqui vai fazer você, vai te dar muito mais dinheiro no ciclo. Porque se você focar só em quitar, quitei, beleza. Mas você não aumentou mais nada aqui. E a ideia, a gente está numa corrida, na verdade, de acumular o máximo possível de Bitcoin. Lá na frente, quando você tiver uma quantidade relevante de WBTC aqui, você pode transferir depois, transformar isso aqui tudo em Bitcoin. Lá na frente você se preocupa, porque o mercado vai entregar tanta alta no Bitcoin que você não vai esquentar com a dívida que você tem lá de cá. Isso aqui vai ser poeira para você pagar depois. Só que nesse momento do mercado, a quantidade de dívidas que você tem, de dívida que você tem aqui, ela vai potencializar para você o que você está aumentando de Bitcoin do lado de cá, tá? Então, na hora que você tiver a pessoa que está com 10 mil aqui, se o mercado cair 50% nas altcoins, ela vai poder pegar novamente 5 mil e pegar esses 5 mil e recomprar de W Bitcoin. Então, você vai aproveitar a queda do mercado, mais os 5 mil que você repagou para aumentar a sua quantidade de Bitcoins aqui. Então, vai chegar no momento, porque se a gente para pensar nas altcoins que não estão performando e a gente não tem certeza como isso vai ficar, e o Bitcoin vai seguir crescendo ao infinito, se vocês imaginarem se você imaginar que você só precisa fazer isso daqui durante 3, 4 anos da sua vida para ficar multimilionário, eu acho que vai virar uma chavinha na sua cabeça. Vai virar uma chavinha e falar, cara, eu só preciso focar nisso daqui. Eu só preciso aprender e fazer isso daqui e seguir o que eu tenho que fazer, que eu vou conseguir acumular uma quantidade grande de Bitcoin. Então, você vai ficar feliz toda vez que o mercado, que as altcoins começarem a corrigir, porque é na correção que você vai poder dolarizar o seu WBTC. Bateu 110, bateu 120, bateu 110, bateu 110, bateu 120, Bitcoin segurou, eu posso dolarizar ele e deixar o mercado corrigir. E aí você vai ficar feliz porque a Arbitrum também vai começar a corrigir. Então isso não vai ser um problema para você, porque o mercado está acumulando ou está corrigindo, você está aumentando sua quantidade de Bitcoin e você está diminuindo a sua dívida. Você não vai ficar apertado porque, cara, dessa vez, aí você vai pensar, dessa vez esses $2 mil que eu consegui aqui, eu não vou usar esse dinheiro para recomprar Bitcoin. Eu vou usar esse dinheiro para mim, eu vou me pagar por eu ter entendido a estratégia e por eu estar assertivo na estratégia, eu vou me dar um presente dessa vez. Você vai pegar esses $2 mil, porque você sabe que na próxima oportunidade você vai conseguir fazer de novo. Então esse dinheiro aqui já não te preocupa mais. Isso aqui vai para o seu bolso, vai para você. Então na próxima correção do mercado você vai fazer de novo. Então o mercado foi lá para 130, você dolarizou para o USDC, colocou ele para uma dívida estável e você começou a shortar, você vendeu, você trocou o seu dólar para Arbitrum que vai corrigir mais 20 ou 30%. 20 ou 30%. Então ele corrigiu
Você diminuiu a sua dívida e esse dinheiro pode voltar para você comprar mais bitcoins. Então, você aproveitou a correção para você comprar bitcoin e você aproveitou também a correção para você diminuir a sua dívida. E sempre mantendo a saúde boa. Então, galera, esquece o resto. Esquece fazer estratégia com o link, esquece fazer estratégia com esses ativos que não estão performando bem e estão, na verdade, liquidando, estão fazendo vocês perderem grana. Não é que não é para ter, tá? Mas isso é para ter para carteira realmente de hold. O foco na Arbitrum, o foco na Aave vai ser aumentar agora a quantidade de bitcoins durante o resto do ciclo e durante o período de bear market. Então, se no período de bear market tiver oportunidade, a gente vai fazer pelo menos em 90% das oportunidades que tiver. Então, a gente vai chegar num próximo momento, cara, sei lá quantas vezes mais Bitcoin, 5 vezes mais, 6 vezes mais a quantidade de Bitcoin, ou até mais, né? Porque você imagina, pessoal, quando você chega aqui com 2 BTC ou com 3 BTC, cara, a estratégia ela é tão exponencial que eu chego até a arrepiar quando eu penso nisso aqui. É exponencial demais isso aqui, pessoal. Exponencial demais mesmo. Então, estudem isso daqui. A gente vai falar mais vezes sobre isso, porque eu acho que isso daqui é um game change, né? Então, se você aprende, é uma virada de chave muito grande. Beleza? É isso aí. Bom, quem estiver assistindo no gravado, eu sei que é bastante rabisco, mas a ideia é vocês entenderem o racional. Na live anterior, eu fiz usando a plataforma mesmo, mostrando a estratégia, então assiste ela, que lá vai ficar mais interessante, só que aqui eu trouxe um pensamento um pouco diferente, um racional um pouco diferente. Porque esses dias eu tava pensando, eu falei, cara, ter dívida alta ali é o melhor cenário. Porque quando você tem dívida alta, mas tem dívida alta, mas com a saúde boa, tá, pessoal? Não, realmente tem que ter uma saúde boa. Então, às vezes, se você tem link parado, se você tem Aave parado, você pode colocar aqui dentro para manter a sua saúde boa, tá? Não que você vai usar para fazer estratégia, mas vai manter a sua saúde boa e o seu foco vai ser sempre em WBTC e em shortar Arbitrum nas oportunidades. Porque quando você tem a sua dívida alta e o mercado corrige, você consegue fazer muito dinheiro. Então, se o mercado corrige 10%, você está com 100 mil dólares, cara, é 10 mil dólares. Porra, 10 mil dólares é dinheiro pra caramba, pessoal. Se o mercado corrige 20% e as altcoins corrigem, cara, são 20 mil dólares. É quase 120 mil reais em uma correçãozinha. Então, você imagina uma correçãozinha, você pega 120 mil reais, pum, compra mais de Bitcoin. Então, você imagine uma pancada dessa 5 vezes, você comprou um Bitcoin inteiro. Você comprou um Bitcoin inteiro. Então, isso porque eu estou falando somente da correção do lado de cá, né? E tem a correção aqui ainda. Então, galera, é realmente uma estratégia fantástica e ter a oportunidade de acumular mais bitcoins agora é muito bom, tá? Real, quero mais WBTC. Renanzero, ponto de estudar análise gráfica para ter uma boa interpretação do momento de fazer essas mudanças. O top seria se na Aave tivesse ordem limite e stop. Infelizmente, não tem. Isso é um ponto fraco porque a gente tem que ficar atento. A todo momento a gente tem que ficar atento. Então, o importante é a gente pegar a estratégia, a correção próxima do início. Né? Então, o ponto interessante é realmente pegar uma correção mais perto do início. Só que esses momentos de volatilidade tiram um pouco, vamos supor, não é que tira a tranquilidade, é porque a gente tem que retrocar quando o mercado corrige muito forte. Então, a gente retroca e o mercado respira e a gente tem que pegar um ponto bom para corrigir. Então, vamos supor que a gente pega metade desse movimento. Só a gente não vai pegar, se a gente pega do início, deu 42, então a gente está falando de uma correção que deu 42%, pessoal. Então imagina você corrigindo 42% num capital muito grande.
Imagina você poder pegar de 100 mil, você poder pegar ali mais 35, 40 e ir lá e recomprar de Bitcoin nesse momento. A gente está falando de quase metade de um Bitcoin. Mesmo que seja 10 mil ou na operação, a gente está recomprando quase metade. Então é muito bom isso aqui. Beleza? Só que como a gente pega esses padrões aqui, ó, respirou, trocou de novo, respirou, trocou de novo. No final das contas, deu mais de 40%, porque nessas quedas muito fortes, a gente retroca e deixa respirar. Né? A gente volta para dólar e deixa respirar. Volta para árbitro. Caiu, volta para dólar, deixa o mercado respirar. E por aí vai. Então a gente acaba, no final das contas, um padrão corretivo desse aqui, quando a gente não tem medo de utilizar o mercado, a gente acaba pegando uma correção muito maior, né? Se em algum desses períodos aqui falar rompeu e foi embora, e nesse rompimento aqui eu acabei retrocando com um pouquinho no time errado e tive um prejuízozinho ali. Mas galera, você já ganhou tanto aqui, ó, nesses movimentos corretivos, que se você errou um timezinho, não vai fazer diferença no final das contas, tá bom? Então, é só amadurecerem a estratégia, tá? E amadurecerem a análise gráfica de vocês também. Salve, Renan. Top. Uma live nesse horário, pena que cheguei agora. Boa. Depois assiste no 2x, Liz. Falamos bastante coisa importante aí. Eu ainda fico receosa de trocar os WBTC nos supplies. Vou começar a fazer aos poucos lá. Tô mexendo, por enquanto, full só no Boro. Eu entendi. Você fala do outro lado, né? Não fiquem receosos, pessoal. Não fiquem receosos. Eu sei que o medo de vocês é uma barra de alta muito forte no Bitcoin e ficar para trás. Então, por exemplo, agora no 104 não é interessante fazer isso. Mas, cara, o que eu utilizo? O que eu faço, pessoal? Vamos pegar aqui por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin veio para próximo dessa região de falha. Bitcoin veio para romper e não rompeu mais uma vez, ou ele rompeu e desrompeu. Quando ele vem para pontos de rompimento, eu fico sempre atento, porque se ele falhar, o melhor ponto possível é trocar logo próximo da falha. Você troca e você tem que seguir acompanhando a operação. Se nesse momento de troca você errou, vamos parar para pensar aqui, ó, quantos por cento foi isso aqui? Ó? 1%. 1% você tem que estar disposto a perder caso ele, né? Porque vamos dar um zoom nesse gráfico aqui, ó. Vamos dar um zoom nesse gráfico. Deixa eu colocar aqui no 3 dias. Topinho anterior. Ele veio para fazer esse rompimento aqui. Rompeu e voltou para baixo do topo. Rompeu e desrompeu, você já se dolariza, né? Porque se ele voltar para passar desse topinho anterior, você tem que estar disposto a perder 1%. Então você se dolarizou nessa falha aqui, voltou para baixo do topinho anterior. Então você veio aqui, se dolarizou, tá? Sabendo que se você tiver errado na sua análise, o preço vai voltar e vai romper o topo anterior. Rompeu o topo anterior, você tem que recomprar. Então aqui você talvez perderia 1%. Então você tem que estar ciente. Nesse momento aqui, na AVE, a gente sabe que a gente precisa acompanhar a operação, tá? Não tem jeito, tem que acompanhar de perto. E disposto a saber que se sua análise estiver errada, você vai voltar e vai tomar esse 1%. Só que a chance de você ganhar, ela é muito maior nessas regiões. Então você sabe que você vai tomar 1%, com a possibilidade do preço voltar 6% ou voltar 10%. Então, como agora a gente está voltando voltamos 6 e pode voltar 10 e talvez até mais, porque se ele vier aqui para baixo, ó, eu tô trocado um pouco mais abaixo aqui, eu troquei no 109 mais ou menos. Se ele vier para os 97, por exemplo, nós estamos falando em 12%. Se acontecer alguma coisa no mercado, ele vier um pouco mais para baixo, próximo dos 90, a gente está falando de quase 20%. Então, quase 20% a mais que vai dar para recomprar nessa operação aqui. Então, sempre próximo dessas regiões, tem muita oportunidade. Então, se ele volta para o 100, já está muito bom.
Mas se ele vier um pouco mais abaixo, aí eu começo a recomprar, né? 100 eu recompro um pouquinho, 97 eu recompro quase 100%, vendo se ele vai segurar e vai voltar um movimento mais forte. Aí eu troco tudo. Então o preço médio ele vai ficar próximo de 100 ali do mesmo jeito. Um pouco abaixo, né? Deve ficar próximo de uns 108. Mas se ele vier aqui próximo dos 90, por exemplo, aí recompro muito forte aqui. Ah, mas e se aí, se ele vier para os 90 e for bear market? Antes, se for bear market, ele vai dar um suspiro para vir aqui no 100 de novo, para talvez ali no 100 ele falhar. Se ele ameaçar falhar no 100, dolariza de novo. Dolariza de novo e espera ver o movimento se ele vai vir aqui para baixo. Então é isso que a gente vai ter que seguir fazendo e é uma estratégia que está dando para aumentar bastante a quantidade de bitcoins, tá, pessoal? E diminuir a dívida também. A gente vai falar muito sobre isso ainda. Renan, não sei se já falou, mas como estamos agora com uma estratégia na Arb, continuamos. Pessoal, eu ainda estou na estratégia da Arbitrum. Porém, eu acho que o Bitcoin ele tá querendo dar uma respirada, porque ele segurou muito bem, não veio para baixo. Ele não veio para baixo aqui, não perdeu 104. Então pode ser que ele ainda venha ali nos 5.700, aqui nos 5.700 para depois continuar um movimento de queda. Então se ele fizer esse movimento, não se assuste. E aí a Arbitrum vai dar uma puxadinha de alta, apesar dela estar demonstrando fraqueza. Na verdade ela estava, né? Ela já voltou a subir de novo, 0,30. 0,30 está se mantendo nesse momento dentro do canal. Então não se assustem, tá? Ele está num ponto de suporte aqui, então pode ser que a própria Arbitrum dê uma respiradinha. Por que eu não fico trocando e retrocando toda hora? Porque tem um sleep page, tem um price impact, na verdade, na Arbitrum. E como eu opero com um valor um pouco maior, às vezes eu faço um swap ali e cobra $300. Então é praticamente isso que eu pago em cada swap. Então eu prefiro ficar um pouco tempo mais comprado e do que eu ficar trocando e retrocando toda hora. Senão eu troco agora 300. Daqui uma hora eu vou lá retroco mais 300. Então, cara, é uma grana, um prejuízo grande. Então eu espero para trocar em pontos realmente importantes, em pontos mais chave mesmo. Por enquanto eu tô shortado na árbitro ainda. Tem uns 3 dias já. O preço estava mais aqui em cima. Eu ainda tô trocado, tô shortado nela. É isso, galera. Então, pensem no racional aí. Comecem a utilizar, não fiquem com medo. Mas tem que ser sempre em momentos importantes. Então, como agora já passou um timezinho, no Bitcoin, no caso, se preparem para o próximo momento, tá? Se preparem para o próximo momento. Então, no próximo, você vai estar com o racional pronto na sua cabeça, tranquilo, e você vai conseguir fazer mais tranquilo, sem tanto medo, tá? Não é por nada não, mas essa para mim está sendo a melhor estratégia desde que te acompanho nesses 2 anos. Vamos lucrar tanto na alta quanto na baixa, ainda com menos risco. Cara, exatamente. Isso daqui foi uma estratégia realmente muito, 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 muito boa, pessoal. Muito boa. E é uma estratégia tão boa que, cara, nem sei o que dizer. Só é fantástico. Então, assim, aproveitem enquanto a gente está tendo essas oportunidades, enquanto vocês estão tendo acesso a esses conteúdos também, porque mais para frente eu não vou ter esse conteúdo disponível por tão barato assim, que a pessoa paga R$50 no membro, porque não estou falando de vocês que estão comigo há tanto tempo, tá? A galera que me acompanha aí há muito tempo, mas tem gente que vai escutar eu falar no aberto e vai entrar, vai ficar 30 dias e vai embora. Entendeu? Então é uma estratégia, é um racional que gasta tempo para desenvolver, gasta tempo para aprimorar, para testar, né? E é muito barato, cara. É realmente muito barato. Então, galera, depois eu vou subir isso daqui só no Level Pro, mas
para vocês que estão aqui comigo há tanto tempo, as aulas antigas vão ficar todas disponíveis. Então, cara, realmente estudem, tirem as dúvidas de vocês para isso daqui e utilizem, cara. Utilizem, porque isso daqui vai ser uma mudança de vida para muita gente. Tá? Hoje a pessoa pode falar, mas se eu acumular sou 0,1 Bitcoin, eu sou 0,2 Bitcoin. Cara, imagine que hoje você só precisasse de, para quem tem pouco capital, acumular 0,1 Bitcoin, 0,2 Bitcoin, 0,3 Bitcoins. Imagine que se você continuar só focado nisso aqui, trabalhando com o que você já trabalha, e daqui a 5 anos você vai estar multimilionário. Ou daqui 5 anos, ou daqui 4 anos você vai estar milionário. E é coisa certa, pessoal. Não é, talvez eu vou estar milionário porque talvez o Bitcoin vai valer alguma coisa. Não, o Bitcoin já vale muita coisa. Só que aqui você está praticamente, eu não digo tradando Bitcoin, né? Mas você está usando o próprio Bitcoin para aumentar a sua quantidade de Bitcoin. Então isso é muito exponencial, cara. Isso é muito exponencial. É isso aí. Galera, vou nessa, tá? Abraço pro Serjão que tá chegando aí agora também. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Amanhã teremos live novamente. Eu espero ver todos vocês na live de amanhã. Tá? Então, boa noite para vocês. Tamo junto demais. Grande abraço. Valeu.